para deixar mais leve. O Dr. Paulo estava falando aqui no início justamente da gente assistindo a alguns eventos e tal, de alguns colegas, de algumas empresas, e a gente viu que a linguagem, o conteúdo é excelente, mas a linguagem, ela não é tão traduzida. Então, a gente vai fazer tudo que a gente faz, de fato, na RV, que é meio que traduzir, não trazer termos aqui em inglês e explicar da melhor forma. E vamos ver aí qual é essa tal da LGPD, quais as vantagens, quais as desvantagens. E daqui a pouco eu continuo. E o Dr. Paulo aqui vai estar fazendo a apresentação do escritório. E vocês vão entender um pouquinho de como a gente funciona, até para vocês entenderem melhor. Eu vou estar aqui fazendo o compartilhamento da minha tela, tá bom? E vocês vão entender melhor como a RV funciona. Bom, então, fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Deixa eu só ver aqui como é que está aparecendo. Sejam muito bem-vindos aí a mais um evento promovido pela RV Advocacia. A RV Advocacia hoje, pessoal, é um escritório inovador, né? Em todos os sentidos. Nós temos o nosso lema principal como nós somos o novo, e não é à toa. Vocês vão ver aqui por quê. Só ver se confirma se ela está espelhando aí para o pessoal. Tá espelhando aqui. Então beleza. Tá. Então, nós somos o novo, e realmente esse é o nosso lema, não é à toa. Nós já nascemos no berço do digital. A Ribeiro & Veil Advocacia, ela hoje tem 2 sócios, eu, Paulo Veil, Dr. Felipe Ribeiro, e tem também na equipe mais 4 advogados associados que inclusive, estão crescendo ainda mais, né? Porque agora vão entrar aí mais 4 advogados, ou seja, vai totalizar uma equipe de 8 advogados em pouco tempo aí de história, mas com certeza com muita glória e conquistas na Ribeiro & Veil Advocacia. Os nossos valores estão centrados em segurança jurídica para os nossos clientes, comunicação forte e proatividade. Esses são os valores que norteiam todas as nossas atividades aqui dentro e também para os clientes. Então, dentro da equipe, a gente precisa ter uma comunicação forte, uma proatividade dos nossos advogados. A gente tenta sempre dar uma segurança jurídica com atitudes preventivas, com análises bem feitas e bem detalhadas, multidisciplinares. E é por isso que esses são os 3 pilares aí da advocacia na Ribeiro & Veil Advocacia, na RV. O nosso lema, nós somos o novo, já falei. E aí, aqui na Ribeiro & Veil, a gente tem metodologias bastante interessantes, né? Metodologias próprias de atendimento, que só os nossos clientes conseguem entender o porquê que a gente se diferencia do restante da advocacia comum, tradicional. Aqui a gente tem um cuidado com toda demanda que aparece em aplicar a metodologia estratégico-tático-operacional. Dessa maneira, a gente consegue prever cenários para os nossos clientes, a gente consegue se antecipar, colocar os nossos clientes empresários à frente das outras empresas, né, tendo aí um estudo melhor das suas demandas recorrentes. A comunicação é sempre clara, acessível, conforme que a gente vai ver no nosso evento. Nosso evento tem essa proposta de trazer a informação de maneira clara para vocês, então a gente vai evitar ao máximo os termos técnicos, ou quando eles estiverem, né, vocês vão ver que o Dr. Felipe vai explicar isso, vai explicar como isso se aplica no nosso dia a dia. Nós temos que ter um olhar 360 graus hoje, obrigatoriamente, em qualquer atuação na advocacia. Por isso que a RV implementou esse olhar 360 graus com as nossas metodologias próprias, e hoje este aqui é o nosso painel aí panorâmico das áreas que nós atendemos. Só para vocês terem uma breve noção, a todo momento, as áreas tradicionais, elas se interdialogam, elas se comunicam entre si, então você consegue ver aí ao mesmo tempo áreas tradicionais, como a área civil, a
a área penal, a área administrativa, trabalhista, ao mesmo tempo se comunicando com compliance, com digital, com internacional, porque na verdade tudo é uma coisa só. E se o advogado hoje ele não entende essa visão panorâmica, ele com certeza vai ficar para trás. Dentro dos nossos serviços, a gente tem todos os nossos serviços a partir da consulta, né, que é a triagem, que a gente consegue fazer o diagnóstico daquele caso, partindo para o single, essential ou pay-per-use, que são novidades aí que a gente está trazendo para os nossos clientes. Depois podemos, inclusive, fazer uma apresentação personalizada para cada um que quiser aí, que pedir essa apresentação por e-mail, tá? atendimento@heavyconsultoria.com. E todos esses serviços da RV são pautados pela segurança empresarial, nosso carro-chefe. Então, pessoal, desejo a todos vocês aí um excelente evento e vamos nessa. Agora vamos inverter aqui. Então, como vocês ouviram aí da RV, a gente vai fazer aqui a apresentação de uma forma bem tranquila, de uma forma que seja... deixa eu colocar aqui. De uma forma que vocês entendam bem. Então, vamos lá. Vou estar compartilhando aqui minha tela novamente. Já está compartilhado, então. Tudo bem, vamos lá para a nossa apresentação sobre os passos de implementação da LGPD. Agora é o momento mais importante. Vocês podem ver que na tela está um pouco bagunçado, é muita coisa, mas vamos lá, vamos desmistificando aos pouquinhos. Lá do início. Qual a importância da LGPD? Estava até conversando aqui com o Dr. Paulo que a LGPD ela vem regular exatamente como deve ser feita a produção de dados. Porque antigamente a gente tinha que proteger os dados, só que eu não sabia como fazer isso. Tinha toda aquela questão, eu sempre estudei muito sobre privacidade, e a bola da vez era, naquele tempo, era a privacidade. A gente tinha que ter cuidado com a privacidade dos nossos clientes, a gente tinha que ter cuidado com a privacidade dos dados, então a palavra-chave era privacidade. Aí na Europa também muito forte, como eles foram bem mais avançados, eles começaram a não falar somente da privacidade, mas sim da proteção dos dados. Então, na Europa hoje já tem uma legislação sobre isso, e qual a importância de se ter? É que em vez de você ter leis, ou então você pegar a Constituição e ficar aquele bolo todo e você não souber, poxa, como é que eu aplico a privacidade, tudo, então você ficava na dúvida, e essa lei ela vem falar o seguinte: olha, você tem que fazer dessa maneira, e a própria lei ela fala o que é necessário, o que não é, ela traduz alguns termos, porque se tinha uma dúvida muito grande quando a gente estudava a privacidade como um todo. Então, a lei ela tem essa importância, por isso que ela foi criada, para regular, e quando se está regulado, quando se está em um código, quando se está em uma lei, aí sim se pode cobrar algo, porque até então não se podia cobrar, mas ao mesmo tempo tinha um prejuízo muito grande para os clientes, já que as empresas elas cuidam dos clientes. Então, de certa forma, tinha uma deficiência nesse ponto. Então, é meio que um equilíbrio entre o direito dos clientes, que é o que sustenta os nossos negócios, juntamente com o que as empresas devem fazer de fato, que até então não se sabia. Então, assim, já vou trazer aqui de cara quais são os riscos de não implementar. Olha, se a gente não implementar a LGPD, a gente tem um risco aí de vazamento de dados, de ações judiciais e também de ser preterido nos nossos negócios. Daqui a pouco eu explico melhor como assim você preterido nos negócios. Aí que está o ponto interessante da LGPD, porque vamos ser sinceros, se vem uma lei falando você tem que fazer isso e aquilo outro, mas não vai trazer nenhum benefício para mim,
fica muito ruim eu obedecer uma lei que não vai trazer nenhum benefício para mim. Então, eu vou estar aqui falando também dos benefícios, mas esses riscos aqui são latentes e podem acreditar, mas o vazamento de dados não é algo de outro mundo, assim, não é algo que é difícil de acontecer, acontece muito. E por quê? Porque estamos lidando com seres humanos. Então, embora a tecnologia esteja super avançada, a gente vai ver que os erros são humanos. E por isso que a implementação, que depois a gente vai falar, que tem todo um lado focado no ser humano e não somente na tecnologia em si. Porque a tecnologia ela não é totalmente automatizada, ela ainda vai precisar de alguém ali mexendo em algo que vai ser o ser humano e que aí está o problema, aí pode estar a falha. E por que eu devo implementar? Olha, que nem eu falei, a empresa ela pode ser preterida? Pode sim. E já está acontecendo isso. O mercado ele está exigindo que algumas empresas façam a adaptação já conforme a LGPD e vamos supor, a empresa está lá com o contrato, tudo certinho, em vigência, e chega uma empresa onde você está fornecendo seus produtos ou que você está prestando seus serviços e estão chegando nessas empresas falando, olha, eu tenho um termo aditivo aqui e desse termo aditivo é para você se adaptar de fato à produção de dados pessoais. Eu não quero saber se a lei está em vigor, se vai entrar hoje, se vai entrar amanhã, no próximo ano. Eu já quero isso, porque eu tenho cuidado com os dados do meu cliente. Se você não assinar o termo aditivo, tudo bem, eu vou para outra empresa. Isso quando já está a empresa funcionando. Então, esse que é um grande desafio, porque tem empresas que estão correndo para implementar, eles estão assinando o termo aditivo e contratando empresas, contratando escritório para fazer a implementação de uma forma muito rápida. E também nos novas contratações, é meio óbvio que se tem uma empresa com o mesmo valor, que ela já tem essa LGPD, esse programa todinho de produção de dados implantado, ela vai preferir essa empresa do que a outra, porque ela vai ter o maior cuidado com os dados no cliente, então vai evitar. Agora você me pergunta, por que eles fazem termo aditivo? Eles fazem termo aditivo porque se eles não tiverem essa precaução, se vazar os dados, acontecer alguma coisa, se tiver ação judicial, a culpa não vai ser somente da empresa que está fazendo aquele serviço na ponta. A culpa vai ser de todas as empresas, desde a que está contratando até a que está prestando o serviço. Então, eles têm bastante preocupação. Então, eles pedem para fazer um termo aditivo para quê? Para eles se isentarem da culpa. Ou seja, se você não implementar, a culpa vai ser sua. Então, judicialmente, eles vão ter se der algum problema, um motivo para a defesa. Então, eles estão fazendo um preventivo deles. E também que deve-se ter uma real preocupação com os dados dos clientes. Ou seja, eu não tenho que me adequar à lei só porque os clientes, ou só porque a lei fala, mas é porque, de fato, a gente tem que zelar pelos nossos clientes, que nem eu falei, os clientes são as pessoas que consomem os nossos serviços. Só que eu vou explicar quais são esses clientes que a lei fala que a gente deve cuidar. E também vai ser muito interessante porque vai ser um selo diferencial, vai ser um brand aí da empresa, onde aquela empresa ela é adequada a essa lei de proteção de dados e a outra não é. E que nem eu falei, sinceramente, se é o mesmo preço, se é o mesmo valor dos serviços, por exemplo, ou até um valor maior, é meio óbvio que vão preferir contratar os serviços, contratar o fornecimento de algum produto da empresa que estar adaptada. E também para evitar vazamentos de dados, porque, poxa, isso daí sim pode trazer um prejuízo muito grande. E vou também estar falando mais tarde que não é só LGPD, tem outras questões que envolvem aí o vazamento de dados. Então a gente tem que ficar muito ligado, porque a legislação brasileira não é só LGPD. Vou estar falando aqui da LGPD, mas eu também não tenho, eu tenho a responsabilidade como escritório, como advogado,
de falar que não devemos nos adequar somente à LGPD, mas que o Brasil tem diversas leis e as empresas precisam estar tanto para estarem bem com seus clientes, mas também estar em conformidade para que não dê problema nenhum, ou seja, poxa, o negócio dá errado porque veio uma chuva de processos judiciais e aí o que eu faço? Então, evitar essas questões. Essa questão, Felipe, que você falou, achei bem interessante, porque você fala sobre vazamento de dados, né? Às vezes não aparece tantas notícias, né? Ou quando aparece é de uma grande empresa, como por exemplo teve recentemente no Zoom, né? Isso. Algo referente a isso. Mas me parece, aí você complementa, me parece que a verdade, assim, a realidade, ela não aparece toda hora nos noticiários, né? Ou seja, existe muito mais vazamento de dados, né, do que a gente consegue enxergar nas notícias. É muito comum mesmo, é bom que você está falando aí, porque eu vou explicar já já o que são dados, porque dados não é só os dados cadastrais. Vou dar um exemplo claro. Lembra do tempo do Bolsonaro, que ele recebeu a facada e tudo mais, e foi para o hospital? Uhum. E é um cuidado, a gente fez até um evento para as clínicas médicas, e deve-se ter o cuidado, por quê? Porque às vezes os dados também de foto, a foto que a gente tira, são os dados. E estavam divulgando aquelas fotos. Então, o pessoal ali daquele hospital, daquela clínica médica, eles tiveram responsabilidade por aquelas fotos. Entendeu? Então tem que se ter um cuidado, tem que se ter uma implementação, um treinamento, primeiro, para não existir esse vazamento até mesmo, poxa, que não tem nada a ver com o sistema eletrônico e tudo mais. E também os recursos humanos devem treinar seus funcionários. Porque se eles fizerem alguma coisa errada, os colaboradores ali, a culpa vai ser do colaborador. Se não, vai ser da empresa. Ou seja, tem 100 pessoas na empresa. Qualquer pessoa que ficar cometendo qualquer tipo de coisa errada, mesmo que não seja ali no sistema cadastral, quando a gente pensa em dados, a gente pensa muito na base de dados, mas vai muito além do que isso. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que saber o todo. Por isso que vou explicar muito bem, porque vai ter aqui um passo a passo, mas eu vou dar uma passada aqui rápido no geral da lei para vocês entenderem, porque pode ter gente que ainda tem que entender alguns pontinhos e tudo para a gente entrar na implementação. Então, vamos lá. Vamos lá. Dados. Então, é que nem eu falei. Vou explicar agora o que são dados. Os dados, eles não são somente os dados cadastrais, eles não são somente os dados eletrônicos. Vejam bem, até os dados físicos, ou seja, você tem uma folha de papel ali com vários dados. São dados. Então, tem que se proteger o eletrônico, tem que se proteger o físico também, mesmo que ele não seja passado ali para o computador e tudo mais. E deve se proteger também, poxa, a imagem também é um dado. Então, assim, dependendo de como for, vai ser entendido como um vazamento de dados. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Daqui a pouco também explico, vou contextualizando algumas coisas aqui, conforme vai passando. E deixar claro que a lei, ela trata de dados pessoais, tanto é que o nome da lei é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Que a gente fala LGPD, mas tem um Pzinho no final que ninguém fala, que é LGPD-P, porque são dados pessoais, de pessoa física, e não dados de pessoa jurídica. Então a lei, ela está cuidando de quem? Da pessoa física, de mim. Ela não está cuidando da minha empresa, ela está cuidando das pessoas físicas. Então, essa lei, ela só trata da pessoa física, proteção dos dados da pessoa física. E na lei vai ter algo que se chama titular. Titular, ou seja, ele é o dono dos dados, os dados são dele, e o titular, que a gente está protegendo, a lei protege o titular, onde esse titular, ele é somente pessoas físicas, então são dados pessoais. Aí tá aí. Poxa, a folha de papel é dados,
os dados informáticos também são dados ali da pessoa. E essa proteção? Elas são apenas para as grandes empresas de tecnologia? Na verdade, não. Na verdade, a lei ela fala assim, que deve-se ter o cuidado com a proteção de dados pessoais. Então, se a empresa é grande, se a empresa é pequena, não importa de qual tamanho seja, você tem que ter cuidado com os dados ali pessoais. Seja cliente ou não, porque a gente vai ver que não necessariamente vão ser clientes que colocam os dados ali, às vezes é por outros motivos, às vezes é numa compra, às vezes não, às vezes é só um cadastro assim para, vamos supor, ganhar algo, ou então uma pesquisa. Então não necessariamente vai ter ali uma questão de consumo, mas que no final das contas, os dados, quando você pega uma imensidão de dados, eles valem dinheiro? Valem. Eles valem dinheiro porque você consegue ali fazer uma análise de compras. Poxa, aquele pessoal compra mais coisas de produto de beleza, nessa outra região não. Então você vai pesquisando, isso aumenta a lucratividade das empresas. E tem negócios que eles funcionam única e exclusivamente com o uso de dados e os dados pessoais. Então a gente tem que ter um cuidado aí muito grande e os dados pessoais, quanto mais atualizados eles são, mais valorosos eles são. Então, os dados, não adianta nada eu ter uma base de dados hoje e daqui a um ano eu usar a mesma. Não, eu tenho que estar, poxa, semanalmente, mensalmente. Quanto mais eu tiver atualizado, eu vou ter atualizado o dado de cada pessoa física e a precisão das análises serão maiores. Então, por isso que os dados são muito, assim, valiosos e tem que se proteger, ou seja, vocês vão entender daqui a pouco. A pessoa ela tem que saber o que está fazendo com os dados dela. A lei basicamente fala isso. Você pode usar os dados, salvo em algumas exceções, mas você tem que falar o que você está fazendo com os dados. E não é tão simples assim, eu vou falar daqui a pouco. E desde 2018 a gente tem o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, isso na Europa. Então a gente já tem aí alguns casos de como foi a reação ali. E de fato, até mesmo no Brasil, por isso que eu coloco aqui, não é à toa, falar que dependendo de como é a atuação da empresa, já está em vigor uma lei europeia. Então, coloco aqui o alerta e tal, se a empresa, principalmente quando é um e-commerce ou algo do tipo prestação de serviço, já tem que ficar ligado se já está tendo aí contato com pessoas europeias e tudo mais. Então, fica ligado. Não vou explicar sobre essa lei hoje, mas só dando um alerta aqui, porque é mais do que parece, que nem eu falei. Tem a Lei de Legislação Geral de Proteção de Dados, mas também tem outras leis no Brasil, no mundo, tem questões internacionais também, então tem que se ver o todo, né? E quais dados ela protege? De pessoas jurídicas? Eu já falei, não, de pessoais, né? Então ela protege os dados pessoais. E a lei, por isso que eu falei, a lei, qual é a importância da lei? É porque a lei, ela não explica somente que tem que proteger os dados pessoais. Aí fica aquele negócio, mas o que é dados pessoais? Não, a lei, ela fala e ela meio que dá um fim naquela dúvida que a gente tinha com relação à privacidade. Porque a gente sabia, tinha uns estudos sobre privacidade, mas não de proteção de dados pessoais especificamente. Então, a lei ela fala de dado de pessoa física identificada, ou seja, está em seu nome completo lá, ou identificável, que é o quê? Às vezes você não colocou seu nome lá, Paulo Veio, mas você colocou os seus dados de uma compra, então elas têm o seu dado ali, o Paulo, ele consome tal coisa e tudo, então são dados, entendeu? Já chega hoje em dia todas as propagandas, você fez uma pesquisa, já vem relacionado àquela pesquisa que você fez. Exatamente, mas que pode ser identificável, ou seja, não tem os dados todos dele, mas eu consigo chegar a saber, no final das contas, quem é aquela pessoa.
Aí, poxa, exemplos que a lei que eu coloco aqui: nome, CPF, e-mail, endereço, data de nascimento, hábitos de consumo, geolocalização, identificadores eletrônicos. E a lei, ela separa os dados em, poxa, tem dados que são sensíveis, tem dados que são anonimizados, perfil comportamental, tem a questão aí do criança e adolescente, tem dados anonimizados. Então, assim, a lei, ela vai falar sobre cada um e explicar sobre como funciona cada um. Por isso que eu estou falando antes de ir para o espaço. Por quê? Porque é necessário saber um pouquinho da lei para não ir direto, para a gente não ficar naquela dúvida, que vai fazer sentido no final. Então, os dados pessoais sensíveis são aqueles sobre qual é a religião da pessoa, qual é a origem racial da pessoa, qual a opinião política da pessoa, filiação a sindicato, enfim, orientação sexual. Por quê? Esses dados sensíveis, ele já, como o próprio nome diz, é sensível, você não pode se aproveitar desses dados. Esses dados aqui, eles podem ser usados só a fim de pesquisa, mas com fim de fato de pesquisa, de fim acadêmico. Você não pode usar esse daqui, por exemplo, para traçar um perfil comportamental de venda, de compra. Então, a lei, ela faz essas diferenças exatamente porque ela vai falar que um pode e outro não. Perfil comportamental, que a lei fala, é dado pessoal? Sim. Só que desde que a pessoa seja identificada. Ou seja, poxa, se eu preencher algo falando que eu gosto mais de tal coisa, eu gosto mais de Coca-Cola do que Fanta, eu gosto mais disso do que aquilo, e não conseguem me identificar, aí para a lei esse dado ele não é pessoal, é um dado assim bem aberto. Agora, se tiver alguma informação lá, poxa, não tem meu nome, não tem meu CPF, mas tem meu e-mail, eu consigo chegar a saber quem sou eu. Ou então, tem meu Instagram, eu consigo chegar para ver quem sou eu. Ou seja, no final das contas, tem como saber quem sou eu. Então, a lei fala, se esse perfil comportamental tiver algum dado ali dentro que tiver como identificar a pessoa, então é dado pessoal. Agora, se for bem geralzão e tal, não tem e-mail, não tem nada assim que, poxa, eu vou saber quem é, aí para lei não precisa ser protegido. Mas, vejam bem, mas tem que ficar claro para a pessoa que está preenchendo que de fato para que vai ser usado também. Então, assim, no final das contas, tem que se ter um cuidado muito grande, porque a gente tem que ver se de fato, e depois eu vou falar na implementação, se de fato não é identificado ou não a pessoa. Aqui a gente também tem os dados anonimizados, que são dados dos titulares, ou seja, das pessoas físicas que entregam seus dados, que não possam ser identificadas, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Então, assim, aqui são dados que de fato não tem como identificar. Então, assim, para a lei, não será considerado também dados pessoais. Porém, se por acaso, de cara, assim, eu não consigo identificar, mas para a lei, se eu fizer um tratamento ali e tal, e fazer uma análise de vínculo e tudo, eu conseguir chegar, mesmo com esforços da lei, com esforços razoáveis, eu puder saber, por exemplo, o Paulo colocou um monte de informação lá e tal, de cara eu não sei que é o Paulo, mas se eu fizer um tratamento daqueles dados, se for um tratamento fácil, eu conseguir chegar até ele, pô, descobrir que é o Paulo. Aí para a lei vai ser dado pessoal e a lei vai proteger. E isso faz sentido, porque senão eu posso ludibriar, ou seja, eu posso colocar dados que parece que eu não vou chegar na pessoa, mas eu sei que eu vou chegar. Aí daqui a pouco eu estou entrando em contato com o Paulo, mesmo sem ele deixar, ele fez algo ali de forma
Oi, pessoal, rapidinho, travou um pouquinho e já a gente está reconectando. Travou faz 5 minutos, 2 minutos. Só pergunta onde é que tá. Isso. Oi, pessoal, só me falem onde é que estava que eu vou... Aqui. Não, prefiro... Alguém falou onde parou? Não vou tocar quando você falava que dava para fazer com as informações razoáveis, tá? Então tá, vamos passar aqui para os dados pseudo-anonimizados, que são aqueles que vão permitir associação de vida a partir de informações aí mantidas pelo controlador, que depois eu vou explicar, tem um quadrinho certinho, em ambiente separado seguro. Ou seja, ali você vai ter uma segregação de dados e são considerados dados pessoais para LGPD. Mas eu vou demonstrar aqui, só para ficar mais claro, é quando você preenche alguns dados, então, dentro daquele cadastro completo, tem nome, sobrenome, idade, gênero, tem alguns dados que eles são restritos, ou seja, são os dados que realmente são seus. Ou seja, esses daí a empresa não vai poder divulgar por aí, ela vai ter que deixar ali protegido. Mas tem alguns dados que são de interesse e elas vão falar, poxa, eu quero esses dados seus aqui e tal, vai ter que ter uma explicação na lei, tá? E você vai ter que consentir, mas nunca vai poder ficar usando seus dados realmente que são restritos. Então aqui você meio que segrega, você faz uma divisão onde tem dados que você preencheu uma lista toda, mas aquela lista toda tem alguns dados que nem vão saber quem é você, assim, entendeu? Vai ter só a sua idade, seu gênero. Então, esses dados eles ficam desassociados dos dados que são restritos. Então, a lei fala sobre isso também. Vou passar aqui porque tem bastante detalhe que a gente quer chegar na parte da implementação. A lei também ela fala da criança e do adolescente, então, assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente, é no melhor interesse da criança. Então, assim, se eu tiver que... E hoje é muito comum um exemplo de jogos. Às vezes tem jogos que crianças estão ali e tudo, então se tiver que ter alguma autorização, fazer algum cadastro, tem que ser autorizado pelos pais ou representantes legais. E a lei coloca aqui um desafio muito grande para a gente, que é meios de comprovar que os pais realmente autorizaram, né? Porque isso vai ser um desafio aí, porque hoje em dia, com a internet, as crianças estão sabendo mais que os pais, em muitos casos. Então, como fazer isso, né? Como comprovar? Porque é meio burocrático, né? Então, aí é um desafio que a LGPD colocou aí para a gente, dependendo do produto, né? E aqui chega um momento muito importante, que é que nem eu falei. Os dados a gente entendeu que são mais do que os dados cadastrais. A gente entendeu que a lei protege dados pessoais, só que tem o que são o tratamento de dados, porque os dados sem o tratamento não são nada, né? Mas o que a lei fala que é tratamento de dados? E é muito importante a gente saber isso. E o conceito que a lei dá, ele é muito amplo mesmo, ou seja, vai afetar praticamente todo e qualquer negócio, porque vai ser toda operação realizada com dados pessoais, só que a gente vai, entre os vários aqui, eu vou colocar um aqui que para mim é o mais importante. Que é, beleza, a gente sabe que tem a utilização dos dados de acesso, a gente tem o processamento desses dados, só que tem um que é muito interessante, que praticamente todo negócio usa, que é o armazenamento. Ou seja, a lei fala que eu tenho um cadastro lá com meus clientes só para saber o nome dele e tal, lembrar do aniversário e tudo mais. E para a lei, esses dados, olha, para a lei,
esses dados que você tem lá, mesmo que você não faça nenhum tratamento com ele, se você deixa só ele lá no computador, não vou nem ligar, eu nem vou ligar no aniversário dos meus clientes, não vou mandar carta, não vou usar nem para esse fim. A lei vai falar, beleza, mas isso daí é tratamento de dados. Você tem que proteger os dados do seu cliente. Aí você, nossa, como assim? Sim, qualquer tipo de dado você armazena para ler tratamento de dados. Por isso que eu falo, vai atingir. Ou seja, deve implementar a LGPD. Só com armazenamento já é importante. Vai ser muito mais fácil. É óbvio, né? Mas tem que se ter uma preocupação. Porque, às vezes, os dados, eles passam pelo... Poxa, o RH tem acesso aos dados, o departamento pessoal, a pessoa que está ali fazendo o trabalho precisa daquele dado para alguma coisa, para elaborar um contrato. Então, assim, tem toda uma questão aí que a gente tem que analisar, porque às vezes a gente pensa de forma rápida que a gente só armazena, mas será? Então, é uma questão aí que fica. E o simples fato, eu coloquei, né? O simples fato de armazenar os dados pessoais, nome, CPF, e-mail, é considerado tratamento para LGPD. Então, aqui é aquele negócio. Nossa, abrangeu tudo. É basicamente isso. Ela é baseada nesses 10 princípios aqui. E esses princípios, eu nem vou estar explicando eles todos aqui, vai demorar muito, mas a ideia é que com esses princípios eu vou saber, de uma forma rápida e fácil aqui, como eu vou fazer a implementação. Porque a implementação vai fazer todo sentido com os princípios. Por quê? Porque a lei fala que é o seguinte, eu posso usar os dados do cliente, entendeu? Ou do titular, que não necessariamente é cliente, eu posso usar sim. Só que a lei fala, você pode usar, e aqui vai o ponto mais importante da lei, mas que vai estar falando o tempo todo. O titular, a pessoa física que está pegando os dados dela, ela tem que falar o seguinte: olha, eu aceito que você use meus dados. Aí a lei fala em consentimento. Então a lei fala, eu aceito que vocês usem meus dados. Aí tudo bem. Aí parou por aí? Não. Só que a lei fala, beleza, a pessoa consentiu, mas você tem que falar para ela qual é a finalidade. Aí é o primeiro princípio. Aí você vai falar, olha, eu vou tratar para um fim específico, que é o quê? Eu quero saber o seu perfil comportamental, o que você consome. Só que eu não posso passar esses limites. Se eu falei para ele que eu só quero saber o que você consome de alimentos e eu tiver como extrair outras informações, eu não vou poder usar. Eu tenho uma finalidade. Ou eu falo que quero usar tudo, por exemplo. Eu quero o seu perfil comportamental como um todo. Aí tudo bem, mas mesmo assim, a finalidade ela tem a ver com o negócio e tudo mais, não vai poder ser tão geral. Eu falo geral assim, o quanto mais eu tiver que abarcar, eu vou ter que explicar, mas eu não vou passar, não vou poder passar desse limite. Aí a lei também fala, não é suficiente você falar a finalidade, você tem que falar qual vai ser a adequação, ou seja, você falou que vai usar para essa finalidade, tudo bem, mas vamos ver qual a compatibilidade do tratamento que você vai fazer. Será que tem a ver com essa finalidade? Porque às vezes você fala uma finalidade e faz um tratamento mais elevado, mais assim, mais sofisticado, mais denso, só que você falou que a finalidade era uma, e então assim, a lei fala, não, tem que adequar isso daí para ver se é isso mesmo. Então assim, tem a necessidade, tem a necessidade, que é o quê? Beleza, eu vou usar seus dados, tem a finalidade tal, tá adequado, só que assim, eu tenho que usar o mínimo necessário, entendeu? Eu não posso me aproveitar. Eles se parecem bastante. E a lei foi um pouco redundante, mas é meio que assim, basicamente o recado é, o titular tem que saber o que está fazendo com os dados dele, o porquê e se estão fazendo da forma certa. E é isso que vai complicando e eu vou explicar como implementar, né? E, poxa, o cliente vai ter direito ao livre acesso, que é o quê? Ele vai poder consultar, aí, tipo,
ou por solicitação, ou seja, como for, de forma gratuita, e ver como está sendo utilizados os dados dela. Então, quando a gente fala em implementação, é mais para facilitar esses princípios, facilitar o que a lei diz, entendeu? Porque tem algumas coisas que vão ser cumpridas e não só no papel aqui, eu cumpro a LGPD, não. E quando o cliente pedir, vai ter que ser cumprido, senão pode ter algum problema. Aí que está a questão. A questão está nisso. E também tem aqui outro princípio, qualidade dos dados. Então, assim, eu vou ter que demonstrar, que nem eu estou falando, são bem parecidos, sabe? São bem parecidos, então eu vou dar uma esticadinha aqui, passar para transparência. Ou seja, tem que falar de forma clara, tem que falar de forma precisa o que eu vou fazer com os dados do cliente. Então, o cliente tem que saber o que está sendo feito com os dados. Só que, às vezes, a gente mesmo não sabe. A empresa pode nem saber como é que é isso. Claro, respeitando os segredos da empresa, tá? Então, assim, dependendo do que for, se for de fato, poxa, tem um segredo industrial e tal, tem que ter o cuidado. Então, assim, por isso que é importante que quem estiver lá dentro, assim, eu vou começar a falar essa palavra, governança, de como se controlam lá dentro, a pessoa tem que saber que, poxa, aqui eu passei do limite, porque aí eu já estou revelando coisas da minha empresa que às vezes, poxa, é um segredo industrial e tal, que ninguém pode saber, porque o nosso negócio ele funciona por causa disso. Então, eu não quero espalhar isso daqui, nós somos inovadores nisso e tudo. Então, tem essa questão também. Então, a gente tem que ter cuidado aí, o principal, né? Segurança desses dados e tomar medidas de fatos preventivas, já vou aqui para o 8, para que isso não aconteça. Porque se a gente falar, vazou os dados, tem algum problema? Pode ser que vazou os dados por motivos assim absurdos e que não teve como prever. Aí a lei fala, não, pode acontecer. Agora, se eu vejo assim no planejamento ali de prevenção que não tinha nada, aí eu vejo, poxa, mas aconteceu porque vocês foram negligentes, né? Então, assim, a lei, ela fala mais nesse sentido. Você tem que fazer uma prevenção para que, se por acaso acontecer alguma coisa, que tem o que a gente chama de gestão de crise, que é no futuro, você possa resolver, mas que não seja... Só que, às vezes, você não teve, que a gente chama de gestão de risco. Quando a gente traça a gestão de risco, é onde a gente evita esse problema. Então, se tem uma gestão de risco e tudo mais, você vai colocando outras medidas de prevenção, até se acontecer alguma coisa, você pode falar, olha, tá provado aqui que eu fiz de tudo, só que foi um caso assim que não teve como e tudo, foi algo absurdo. Enfim, tem a questão aí da não discriminação. Por que é importante isso? Porque tem dados que são sensíveis, então assim, eu não posso usar ele com fins discriminatórios, ilícitos, entendeu? Não posso utilizar de discurso de ódio, de questões aí, poxa, preconceituosas. Então assim, tem que ter um cuidado disso e eu tenho que ter uma responsabilização, falou pessoal, tem que ter uma responsabilização e uma prestação de contas que o quê? Que eu estou de fato cumprindo a LGPD, entendeu? Que não é um negócio para inglês ver que está funcionando. Então, a proteção de dados, poxa, um dos pontos importantes que do artigo 44 é a segurança do titular. E para evitar riscos, vou passar aqui também um pouquinho mais rápido essa parte. Eu creio que assim a parte teórica ela tenha ficado assim um pouco pincelei um pouco para dar uma abrangência assim, para quem não sabia, para tentar dar uma nivelada. E agora a gente vai para o que interessa. Assim, vamos começar ao que interessa, né? Como que a gente se prepara de fato para a LGPD? Olha, primeiro, né? Como será? Vão ter alguns cargos, vão ter algumas pessoas que a lei trata, que eles chamam, vai ter o controlador, que vai ser dentro da empresa, tem o operador, que também vai ser dentro da empresa,
tem um encarregado, que ele pode ser tanto dentro da empresa como contratado. E aqui tem as atividades que essas pessoas fazem. Aqui eu vou exemplificar como acontece a cadeia de quando alguma pessoa ela entrega os dados dela. Então a gente tem ali no começo o titular, que ele dá os dados dela mediante o consentimento, ou seja, ela fala, eu autorizo, tá? Que vocês usem meus dados. Aí tem toda aquela questão que eu falei. Vai ter que falar finalidade e tudo mais. Então ele entendeu tudo, tá tudo correto. Aí vai ali para o controlador. E o que o controlador faz? Ele instrui, ele decide, tá? O que vai ser feito com aqueles dados e ele passa essas questões aí para o operador, que é quem realiza o tratamento dos dados pessoais. E o controlador também, ele vai ser o responsável por fazer os relatórios de impacto quando a ANPD, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pedir. Que essa autoridade ela vai estar responsável por fiscalizar as empresas e tudo mais para saber se está tudo correto. Então ela pode pedir esse relatório, mas não é assim, ela chega pedindo, tá? Ela tem alguns motivos para pedir. Então, também tem a figura do encarregado, que fora chamam ele de PO, né? Mas no Brasil o nome é encarregado. É a pessoa que ela tem o cuidado ali de fazer a produção desses dados, tudo. E essa pessoa, ela faz mais de uma função. Ela se relaciona pela lei, ela é responsável. Ou aqui, deixar claro, o encarregado pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser terceirizado, entendeu? Pode ser um escritório. E aqui, essa pessoa ela se relaciona com a NPD, tá? E com os titulares. Então ela tem um papel aí coloca ali até como externo também, de relações públicas, vamos assim dizer. Ela tem esse papel. E o outro papel que ela tem é um papel de se adequar, que a empresa se adeque às boas práticas. Então ela é responsável e por orientar os funcionários, tá? E todos os contratos a respeito dessas práticas de produção de dados. Então, assim, ele é muito importante para quê? Para fazer os treinamentos de todos os funcionários, sabe? Para falar como é que vai ser, para ser consultado quando, poxa, um titular pediu os dados e tal, ele quer saber o que está sendo feito, só que às vezes é necessário ver, poxa, eu tenho que dar mesmo todos os dados para ele, ou só alguns e tudo. Então, o encarregado é o responsável, assim, por ter esse trabalho consultivo, ter esse trabalho de tirar essa dúvida e falar, olha, você vai dar só os dados X e Y, porque o restante não é cabível. Então, tem essa questão aí. E também tem a questão de estar fazendo o treinamento, né? Tem a parte aqui das multas e tudo. Eu vou passar um pouquinho essa parte aqui, por quê? Porque a lei fala, tem a questão da advertência, tem a questão da multa, embora a gente veja ali milionária, mas a verdade é que vai ser de até 2%, sabe? Sobre o faturamento da pessoa jurídica, tá? Não vai ser não tem como chegar a 50 milhões se uma empresa ela fatura 1 milhão por mês. Então, só explicando essa interpretação, tá? E para mim, o que eu acho de multa, sabe, de infração, pior é quando você publica, sabe, que dá publicidade que a empresa teve um vazamento, sabe? Ou então de que eu tenho que eliminar alguns dados e eu tenho uma base muito forte, sabe? Ou então um bloqueio dos dados que eu tenho, que eu uso para o meu negócio. Então, para mim, o pior é isso, mais do que a multa, sabe, financeira, porque a multa financeira, ela faz praticamente cosquinha, se você for ver, sabe? O pior é, de fato, aí quando cai na mídia, sabe, que teve um vazamento, ou então quando vai ter que ser eliminado alguns dados.
Tá bom, agora vamos aqui para a questão, antes da gente colocar os 5 passos, tá? O que é aplicado atualmente? Primeiro, a LGPD, que nem eu falei, por obrigação legal, ela já está podendo ser utilizada. Olha, tem uma questão aí que ela vai além do cenário legal, ela vai além do cenário jurídico e ela passa muito por um cenário que é político. Por quê? Porque é uma questão aí de, poxa, tem uma MP agora que está adiando, só que essa MP, ela veio pelo Poder Executivo, ela tem que ser convertida em lei. Então, se ela for convertida em lei, vai acontecer uma coisa. Se ela não for, vai acontecer outra. E quem sou eu para falar se não vai ter outra coisa aí, né? Então, eu tenho a responsabilidade como escritório também de não prever o futuro, sabe? Mas qual é a grande realidade? É que está sendo aplicada por empresas. Então, assim, se você quer ter um contrato maior, ou se tem um contrato grande já, e quer outros patamares, ou quer continuar no patamar maior, você tem que ter um cuidado, porque, que nem eu falei, já tem empresas que estão pedindo, até colocar uns exemplos aqui, ó, empresa na área de telefonia, plataforma de ensino EAD, indústria de produtos de limpeza, indústria de marketing digital, agência de marketing e publicidade, administradora, seja de condomínio e afins, empresa de recrutamento e seleção online, os serviços aí de delivery, ainda mais agora que, poxa, deu um boom aí nos deliveries. Produtos esportivos é algo aí que está muito em voga. Clínicas médicas, sabe? E-commerce em geral. Então, assim, tem muitas empresas, isso daqui eu estou falando, exemplos de empresas que estão tendo que correr para implementar, tiveram que assinar termos aditivos, né? Então, ou seja, a lei, de fato, ela está causando impactos porque querem que os prestadores, querem que os fornecedores de produtos, eles fiquem, sabe? Encontrei estes resultados. Querem que eles fiquem, de fato, com a responsabilidade se eles não tiverem cuidado com os dados. Então, as empresas estão exigindo isso dos fornecedores, dos prestadores de serviço, então pode ter uma preterição mesmo. E agora, conforme a lei, duas questões. Ou ela vai voltar assim, a funcionar tudo, assim como... Se você for ler a lei agora, você vai ver que está em vigor. E isso gera uma confusão muito grande. Por isso que eu falei, não, é uma questão política muito grande. Eu não consigo prever o futuro. Mas uma das alternativas é voltar tudo... voltar às sanções no outro ano e continuar a lei a partir de agosto, ou seja, próximo mês, o restante da lei, ou voltar de uma vez tudo em maio. Só que depois de um tempo de estar gravando e tal, pode ser que venha até coisas novas. E, sinceramente, porque nós trabalhamos aqui com foco muito nas empresas e tudo, e a gente vê que é uma preocupação também de, poxa, veio a pandemia aí e tal, poxa, faz sentido a MP, sabe, prorrogando e tudo mais, pode ser que venha outra coisa aí e tudo, mas a gente vê que negócios, principalmente que tem voltado aí para online, eles deram um boom muito grande, mesmo no momento de crise, e eles estão podendo aí crescer. E muito provável vai ter essa preterição que eu falei, de escolher as que está com a LGPD em implementação ou já implementadas, porque vai ficar mais fácil para eles. Eles querem o quê? Eximir a responsabilidade deles para que não tenha processos judiciais contra eles. Beleza, falei da LGPD, mas como escritório, sabe, eu não gosto de falar que só existe a LGPD. Já existe o Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei se vocês viram aí casos de algumas empresas onde eles tiveram que fazer acordos, até foram acordos milionários e tudo mais, com o Ministério Público, até aqui do Distrito Federal. Então, assim, tem órgãos públicos, ou como o Ministério Público aqui no Distrito Federal, que é o responsável, eles têm um trabalho ativo, ou em outros estados que tem um PROCON, um estado ativo e fiscalizador, onde eles de fato estão vendo, vocês estão cumprindo a legislação do consumidor? Porque se tiver um vazamento de dados hoje, o que está sendo aplicado é o
Código de Defesa do Consumidor. Então, eu não posso falar que não tem LGPD e tal, mas tem o consumidor. E o consumidor ele pode entrar com ação, ou o Ministério Público ele pode entrar com uma ação civil pública, e é o que eles fazem. E a empresa, não vou citar o nome dela aqui, mas a empresa ela fez um acordo, não sei se foi 7 milhões e tal. Para ela nem foi tão alto, mas, poxa, do nada, assim, 7 milhões, por quê eles fizeram esse acordo? Porque o dinheiro não é a multa, a sanção em dinheiro ou qualquer coisa relacionada a dinheiro é menos pior do que você perder sua base de dados, por exemplo, ou de que você perder sua reputação por aí. Então, para diminuir os impactos, facilmente estão fazendo acordos aí com relação à questão aí do Código de Defesa do Consumidor, e o Ministério Público que está atrás, né? Principalmente aqui do Distrito Federal, tem uma comissão só para isso, de proteção de dados pessoais mesmo. Então, assim, estou trazendo aqui a realidade. E também tem outras adequações com relação à segurança da informação e tudo. Ou seja, embora não se esteja LGPD, é muito importante saber que temos diversas leis, sabe, no Brasil, que a gente precisa ter cuidado. E a LGPD, ela não é um fim, sabe? Ela é algo que vai ajudar, sabe? De certa forma, já que vai ser obrigatório. Só que tem outras leis já em vigor, inclusive europeia, por exemplo. Beleza, eu fiz esse panorama em geral da LGPD e agora a gente vai para a parte mais importante, que é a parte prática, que é a parte aí de implementação. Então vamos lá passar aí por esses 5 passos, sabe? E aqui eu vou estar falando esses 5 passos de uma metodologia que a gente usa nos escritórios, não só aqui no escritório, não somente para implementação da LGPD, mas muitas coisas seguem aí esse perfil, sabe? Então eu vou estar passando aqui para vocês. E os passos da implementação são esses daqui, e eu vou resgatar, tá bom, pessoal? Muita coisa do que eu falei antes. Então aqui eu coloco aqui, marco zero. Não vou implementar a LGPD. Qual é o marco zero? Da onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Eu ouço muita gente falando aí por aí, eu tenho que fazer um mapeamento dos dados e tal. Olha, a minha metodologia, a metodologia DRV e tal, o que eu acredito é o seguinte. Antes de tudo, marco zero, diagnóstico, tá? Por que é o diagnóstico? Eu tenho que saber o grau de maturação dessa empresa. Eu tenho que saber se sabem o que é LGPD ou não. Eu tenho que saber se como funcionam os fluxos e tal, e depois eu passo para cá para o próximo, porque a gente vai tratar de algo que realmente a gente se preocupa, que nem o Dr. Paulo falou, é insegurança empresarial, ou seja, a gente vê que, poxa, fazer já ir direto para o mapeamento e tal, não, a gente vai fazer um diagnóstico, a gente faz o diagnóstico, então eu recomendo fazer um diagnóstico para quê? Saber o grau de maturação da empresa, sabe? Saber se os funcionários sabem, já ouvi falar. Se não, por exemplo, se não, a implementação já começa da forma que eu comecei aqui, ou seja, os primeiros passos explicando o que é, sabe, o que são dados, explicando que protege dados pessoais e tal, aí vai até aquele final, e é claro, de uma maneira também mais gastando um pouquinho mais de tempo e fazendo também algumas atividades lúdicas, que depois eu explico, porque o interessante é que as pessoas entendam o que é LGPD. Então, aqui eu vejo, a empresa ela tem uma cultura já de proteção de dados? Sim ou não? Qual o grau de maturação e tudo? Aí eu vou fazendo e tal uma estruturação, porque eu vejo, como é que é? Aqui tem estrutura de governança? Aí eu vou colocando isso, porque aqui eu não estou mapeando nada, quero que vocês entendam isso. Aqui eu estou vendo os problemas da empresa, aqui eu estou vendo os acertos da empresa nesse diagnóstico, já tem isso, já tem isso. E aqui também eu estou vendo, você está vendo, eu faço isso de errado, isso de certo. Então, assim, você vai fazendo um diagnóstico de si mesmo.
sabe? E depois que você faz o diagnóstico, aí vai ficar mais fácil, porque o segredo, poxa, se eu começar a mapear do nada, aí realmente, assim, uma questão lógica fica difícil. Agora, poxa, eu fiz o diagnóstico e agora eu vou fazer o mapeamento. Porque o mapeamento, que eu quero deixar claro aqui para vocês, que o mapeamento, ele não é só dos dados, sabe? Não é só dos dados. Ó, o mapeamento. Tem o mapeamento dos dados para saber como eles funcionam e tudo mais. Tem o mapeamento de setores ou dos responsáveis, dos colaboradores, para saber o que cada um faz e tudo. Por quê? Porque quando eu estou fazendo aqui o diagnóstico, se por acaso não tiver uma estrutura de governança, que é o quê? Uma estrutura de controle para saber o que tal pessoa é responsável disso, ela é responsável por isso, ela vai fazer isso, então eu sei, vamos dizer, tipo um organograma da empresa, eu sei o que cada um faz, o que cada um é responsável, o que ele deve fazer. Se tiver isso, beleza. Se não tiver, eu tenho que fazer. Se tiver, eu vou mapear de novo, vamos ver, porque a gente vai deixar a governança existente conforme a LGPD, entendeu? E se não tiver, a gente cria. Você cria as questões aí do fluxo dos setores responsáveis e a gente vai criando esses fluxos. Aí, tratando aqui especificamente dos dados, por exemplo, a gente teve o mapeamento de todos os dados. Tem dado tal, ele está armazenado, a gente trata, a gente faz isso, faz aquilo. Beleza, eu vou pegar todos esses dados, o que eu vou fazer com eles? Eu vou ver se esse dado ele atinge a finalidade, se ele já está adequado, sabe aqueles princípios? Por isso que eu falei deles, falei que eu ia usar depois. É isso, eu vou basicamente, de uma forma simples aqui, pegar aqueles princípios da lei e falar, eu uso os dados para isso, poxa, aqui eu não tenho a finalidade e tal. Aí no diagnóstico também eu vou ver o seguinte, os meus contratos, minhas relações jurídicas, meus contratos com fornecedor, ou eu sendo fornecedor prestando serviço, ele está adequado ao LGPD? Eu falo que eu vou usar os dados pessoais dos clientes para tal fim, por exemplo, o nosso aqui já fala que a gente vai usar os dados com o fim de usar aqui para esse caso específico, ele vai ser armazenado e que na duração X a gente vai eliminar esses dados, porque eles vão servir só para isso e tudo. Então a gente já faz isso nos nossos contratos aqui. E às vezes nem isso tem. Então vai guardando as informações aí, então o diagnóstico você vai colocando todos os problemas e acertos e tal. Aí no mapeamento, a gente vê o que vai ser o mapeamento dos dados e ver se ele cumpre a finalidade ou não, porque a partir daí a gente vai, de fato, mapeando para ver o que está certo e o que está errado, tá bom? Ver os fluxos dos funcionários e tudo, que cada um é responsável e tudo mais. Se não tiver aquelas figuras, poxa, quem vai ser o controlador, operador, ou se já tem, só que não é com esse nome, entendeu? Às vezes já tem, só que não está com esse nome. Então, a gente tem que identificar isso. Então, a gente vai colocando, vai fazendo um mapeamento de tudo, tá? Para saber, em inglês eles chamam de road mapping, mas vamos falar mapeamento, melhor. Então, a gente vai fazer esse mapeamento e tal. Aí, a contingência... Aqui eu coloquei, se vocês forem ver, né? A gente falou 5 passos, mas aqui tem 6. Por que tem 6? Porque a contingência é a seguinte: contingência são as questões urgentes. Então vamos supor, não, tá tudo ok, tá? Não tem nada urgente. O que é urgente? Urgente é fazer uma adaptação dos contratos. Isso é urgente, ou seja, poxa, isso é uma contingência. Vamos colocar ali para já ir fazendo. Poxa, eu tenho diversas coisas aí que não são urgentes, aí beleza. Aí a gente vai passar para a próxima parte. Mas a contingência, ou seja, enquanto eu estou mapeando, tem umas coisas que eu passo para contingência e outras para planejamento. Se tiver tudo ok, sai. Aí eu coloquei aqui, por quê? Por que eu coloquei aqui? Normalmente tem alguma coisinha ou outra, mesmo que seja rápida, uma adaptação de contrato ou poxa, tem que fazer termos aditivos com todas as pessoas que estão aí fazendo relacionamento. Tem que fazer uns termos aditivos aí com relação aos colaboradores e tal. Coisas que eu tenho que ir fazendo. Ou então, enfim,
tem que ir fazendo. Passou dessa parte, eu começo um planejamento eto. O que é isso? É o planejamento estratégico, que eu vou falar, poxa, aí sim, no diagnóstico, como eu peguei os erros e acertos, aqui no planejamento eto vai ficar mais fácil. Por quê? Porque eu vou usar uma gestão de crise, ou uma gestão de risco, aqui, mecanismo de gestão de risco. Aí, como eu vou usar, aí já a gente pode, inclusive, passar o checklist, talvez a gente possa também uma gestão de risco aí para facilitar, se alguém pedir. Mas, assim, na gestão de risco, como eu já tenho os problemas, eu vou classificar esses problemas e ver quais são os mais importantes e os mais urgentes e os menos, tá bom? Inclusive aqui, se eu não identifiquei antes e identifiquei só a partir do momento que eu fiz a gestão de risco, eu volto para trás e coloco ele para contingência, enquanto os outros eu vou caminhando, porque é uma implementação que você vai fazendo, é muita coisa, dá para fazer de uma vez. Claro, tem como, mas é muito... não é o normal, porque a empresa ela funciona para o negócio dela, e não para... Isso também deixar claro, não só para proteger os dados, então tem que se ter um equilíbrio. Fez esse estratégico tal todo, a gente vai para o tático, que é o quê? Poxa, já está aqui a gestão de risco pronta, e o tático é o seguinte, esse daqui é mais urgente, esse daqui é médio e tal, já foi classificado, e vamos ver quem vai fazer essa implementação. Então, o tático é onde eu vou passar para a minha equipe, ou seja lá como for, ou se eu vou... identifiquei que eu tenho que terceirizar alguns serviços que são muito ligados na área de tecnologia de informação e tal. Então, eu vou identificando isso, conforme for identificando isso, eu vou, fazer uma divisão de tarefas, é basicamente isso, em linhas gerais, e, posteriormente, o operacional. Que é o quê? Beleza, vamos implementar. Peguei o mapeamento, não tem a finalidade, não tem isso, vamos colocar. Tem que fazer umas revisões aqui e tal. Não tem o fluxo de governança. Vou fazer, entendeu? Aí, conforme a gestão de risco, que é o do mais importante para o menos importante, assim, do que eu posso, não é que é menos importante, que eu posso esperar mais, e tem outros que eu tenho que fazer agora. Então, parte para esse operacional. E o operacional já entra ali na parte que é de implementação, tá? De implementação de um programa. Por que programa? Se for pequeno, se já tiver tudo correto, aí eu posso falar, não, vamos implementar o projeto de LGPD, que é algo pequeno. Agora eu falo de programa de LGPD, por quê? Porque o programa, ele envolve dentro dele diversos projetos. Um projeto vai ser de fazer a governança, o fluxo, para eu saber quem manda e quem não manda na empresa, quem é responsável por tal coisa, quem gerencia tal coisa, e beleza, eu estou fazendo essa parte, tá? Ou então, eu faço uma revisão. Pô, já tem, mas eu tenho que fazer uma revisão e tal. Então, a gente vê se implementa ou faz a revisão. Aí na implementação, algo que assim é basilar, sabe? Que eu falei, lembra que eu falei bem no começo? Um dos grandes problemas das empresas não é o sistema informático, não é nada disso, é o fator humano. A gente evita os problemas treinando os colaboradores, aí que tá. Não é só os colaboradores, é o alto escalão, é o pessoal que manda, é o sócio administrador, é o dono. Então, assim, eles têm que saber, eles têm que estar adequado até, ou seja, o dono da empresa, até a última pessoa, assim, cargo, vamos dizer assim, mais baixo, ele vai ter que estar conforme. E uma das coisas que se fala é um treinamento para quê? Para que a empresa entre em uma cultura e nas boas práticas da produção de dados. Então, se o chefe, se a pessoa mais responsável, ele faz isso, é normal que todos vão fazer. Agora, se os colaboradores têm que fazer isso e aquilo e eles não fazem, é muito comum que os próprios colaboradores façam, não vou fazer isso. Então, uma das coisas que funciona bastante é o treinamento por meio do exemplo. Então, assim, os treinamentos é muito importante para quê? Para, de fato, se evitar, tá bom? E também, se algo acontecer, que nem eu falei lá, poxa, o caso lá do Bolsonaro e tal, que tiraram foto dele e vazaram aquela foto. Poxa, responsabilizar a empresa, se você for ver ali o hospital, a clínica médica,
é injusto, né? Só que se não tiver o treinamento ou como provar, de fato a culpa vai ser da empresa como um todo. E de fato, quando a pessoa está processando, ela quer processar a empresa e não o colaborador, né? Que é óbvio que a empresa vai conseguir pagar e tudo mais, vai ser um valor maior, assim, pela lógica. Só que quando você faz o treinamento, tá? E é um dos mecanismos, você tem como provar, inclusive na Justiça do Trabalho, é um exemplo forte, onde você consegue eximir a responsabilidade da empresa. Questões aí civis também. Por quê? Porque você consegue demonstrar que você não somente fez um termo aditivo no contrato de trabalho falando que ele tem que se adaptar, que ele tem que proteger os dados. Porque isso já não é mais válido, tá? Esse negócio de para inglês ver não existe mais. Então, assim, poxa, tem que fazer treinamentos para os funcionários saberem, tipo assim, ó, a empresa fez tudo que pôde e o colaborador, mesmo assim, olha, ele sabia. Então, ele fez porque ele quis, ele sabia das consequências. Aí é bem mais fácil de eximir a empresa dessa responsabilidade, porque, em regra, a responsabilidade pelo colaborador é da empresa. A regra é essa. A menos que você prove que você fez de tudo para explicar e estava tudo certinho. Tá bom? Então, assim, é uma implementação dessas boas práticas, treinamento, sabe? Aí pode ser feito também de uma forma lúdica, ou seja, poxa, às vezes a pessoa está ali e ela não tem nada a ver com a parte jurídica e querendo ou não, a gente aprendeu muito da parte jurídica, né? Você tem que entender. E às vezes, uma maneira mais fácil, uma forma lúdica, uma forma teatral, ou uma forma de usar mecanismos de, sabe, de designer para ficar o bonequinho ali falando, por exemplo, e ficar bem claro, assim, isso é muito bom também para prevenir, ou seja, se fizer alguma coisa errada, você vai falar, poxa, eu fiz o treinamento, olha, eu disponibilizava não só o termo, sabe, com frequência, esse termo aditivo e tal, de responsabilidade com relação a LGPD, mas olha aqui, ó, o desenhozinho, você mostra, poxa, eu mandava e tal, ou seja, era muito fácil, a ponto de uma criança entender que não pode compartilhar foto, não pode compartilhar os dados do cliente, ainda mais numa clínica médica, por exemplo. Você tem os dados do cliente ali, você não pode pegar a ficha médica, que hoje em dia o vazamento ele não está acontecendo muito do ponto de vista dos dados ali. Às vezes você tira a foto dos dados, isso que está engraçado. Você tira a foto, compartilha no grupo do WhatsApp, e às vezes a questão, por exemplo, a pessoa está grávida. Às vezes a pessoa conhece e começa tipo uma fofoca, é algo absurdo. Aí às vezes os pais, sei lá, alguma coisa do tipo, eles ficam sabendo disso por meio de um grupo de WhatsApp, isso dá uma confusão, ou então caso de traição. Então, assim, já aconteceu isso, sabe? E o RH ele tem que ter cuidado com isso, os recursos humanos tem que ter cuidado com esse treinamento, tem que vir de alguma forma um treinamento ali dentro da empresa, porque não o melhor, que isso não aconteça, que ele sabe que isso não pode acontecer, inclusive falando, porque vai ter consequência e a culpa vai ser sua. Porque de fato deveria ser, né? Mas se não fizer as coisas certas, e todo esse treinamento, toda essa questão aí de cultura, deve ser feito conforme coisas reais, ou seja, é a realidade da empresa. Então, assim, outra questão aí para se implementar é fazer políticas, regimento interno na empresa, sabe? Para que saiba o que pode ou não fazer. Só que todas essas políticas, por exemplo, política de privacidade e tudo mais, ela deve ser feita focada em coisas reais, sabe? Tipo, a empresa de fato tem cuidado com os dados dos clientes, dos dados pessoais. Aí faz sentido. Agora, se tem uma política só para falar que a empresa tem cuidado, mas de fato realmente ela não faz, você está perdendo um tempo também, né? Porque vai ser facilmente comprovado isso. Porque se você tem uma política, a política é mais para falar o que eu devo fazer. Só que a gente fala por quê? Treinamento da cultura. É porque é como se fosse uma cultura, sabe? Quando é algo cultural, você vai em outro país, é diferente. Que é algo que é natural. Poxa, você vai em outro país, eles comem uma comida que é mais apimentada, sabe? E é algo que é cultural lá é normal. Talvez aqui no Brasil não. Então, é algo que é cultural, ou seja, é algo que você vai implementando, vai sendo de uma forma leve, simplificada, parte do dia a dia real, sabe?
aí sim começa a funcionar. É só para falar, por exemplo, pessoa nova chegou, ela vai saber, a política eu devo adotar é essa, e realmente acontece isso, né? Porque se ela lê a política e vê que, poxa, não estão nem aí, ela também vai ficar nem aí. Então, é um ciclo, né, que vai se criando ali. Aí, a implementação, ela tem diversas formas de implementar, mas é que nem eu falei, vai depender muito do diagnóstico que foi criado, do mapeamento, e vai se implementando de forma estratégica, claro, né? Sempre de uma forma bem estratégica, tá? Para quê? Para que a gente parta sempre do que é principal para o menos principal. E depois disso tudo, vai se implementando e tudo mais, a gente tem que ter um cuidado com o monitoramento, ou seja, a gente fez isso e a gente fica monitorando se está tudo ok e tal. E aí também tem uma coisa que muito interessante, que pode ser feito monitoramento? Pode. Mas se você está de fato monitorando mesmo aqui no sentido mesmo literal da palavra, um colaborador, ele tem que saber que você está monitorando ele. Só ver a mente dele, porque de fato ele tem que ter um consentimento disso, tá? Mas enfim, o monitoramento que eu falo aqui é do todo, tipo, eu tenho ali um planejamento, eu estou monitorando se está tudo ok e tudo mais, tá? Aí na implementação eu vi que é interessante ter um canal de denúncias, ou seja, eu vi que é interessante para que as pessoas falem alguma coisa. Aí eu vou estar monitorando se alguém denunciou, se alguém falou alguma coisa. E tem que ser uma cultura, algo real, por quê? Porque se não acontece alguma coisa errada, ninguém fala nada, sabe? E isso também é ruim, só vão saber quando o negócio estoura. Então tem que ter um monitoramento. E isso daqui é um ciclo, ou seja, tem que ser. Implementei tudo, tá tudo ok? Não, peraí, tá tudo ok, não. Vamos fazer uma reavaliação, que é o que? Um novo diagnóstico. Aí desse novo diagnóstico, poxa, se tiver quase tudo ok, beleza. A gente faz um mapeamento de novo e como a gente já tem um anterior, a gente vê. A gente pode até criar um espelhamento, sabe? Quando você coloca um negócio em cima do outro, assim, para ver se. Ah, tá vendo? Aqui os erros, aqui os acertos, então beleza. Pô, mas aqui eu acho que vai ter que melhorar mais, porque mudou algumas coisas na empresa, mudou a finalidade e tudo. Então eu vou ter que criar aqui outra estrutura, tá? Aí você começa de novo. Aí se tiver contingência, coisas bem urgentes mesmo, faz, senão você vai direto para o planejamento e fica num ciclo. Só que conforme, o primeiro ciclo ele é o mais pesado, normalmente, e depois vai sendo leve. Só que é importante ter uma continuidade da coisa, não é só implementei e acabou, sabe? Porque depois você pode se pegar no erro de ter um problema futuro, mesmo tendo implementado. Então, foi um vacilo, então você deixou de se prevenir, até porque as coisas mudam, a empresa muda, o mundo muda, a tecnologia muda, inclusive a LGPD pode mudar também alguma coisa. E você fica aí nesse ciclo, sabe? E conforme vai passando, vai ficando mais leve, você vai, poxa, vai deixando de ser um peso e você vai se preocupando com as outras coisas que a lei traz, que não é só LGPD, gente, tem que deixar bem claro também. Que, por exemplo, uma assessoria de escritório, normalmente ele cuida do todo, sabe? Às vezes acontece de fazer uma implementação de uma coisa só, acontece. Mas, se você quer ter segurança empresarial, é importante se preocupar com o todo. Então, esses são os passos, tá bom? Assim, da implementação. É importante, poxa, saber a realidade de como está a empresa e implementando esses passos, sabe? Porque aí sim vai ser possível. Quem quiser aí solicitar, a gente vai estar enviando também o checklist, né, Paulo, da implementação, onde eu vou colocar como o que tem que fazer no diagnóstico e tal, de uma forma mais, tipo um checklist, que aí fica mais fácil e tal, para facilitar na parte prática, tá? Não ia colocar aqui ponto por ponto, porque já ficou grande, já ficou extenso, mas a gente está fazendo aqui nosso papel perante a sociedade, passando informação, sabe, do que é possível, ainda mais nesse período de pandemia, a gente está fazendo a nossa parte social
E, poxa, é isso. Qualquer dúvida pode deixar por aqui que a gente vai responder de forma personalizada, tá bom? A gente vai estar em contato e tudo de forma bastante responsável e vamos estar esclarecendo aí a todo e qualquer questionamento de forma personalizada. Maravilha. E aí, pessoal, gostaram da palestra brilhante aí? O Dr. Felipe, que trata desse tema há muito tempo, já foi presidente da comissão, aliás, é presidente da comissão de tecnologia da OAB, subseção do Paranoá, já foi secretário também da comissão de tecnologia da OAB sede. Então, ele com certeza tem muitíssima propriedade para estar aqui trazendo vocês esse tema aqui, que é tão atual, né, e importante, que é o da LGPD. O Rafael tá por aí, da RSS? Tá, ele tá, parece que sim. Manda um abraço aí pro Rafael da RRS, né? RSS. Da RSS, que é um parceiro nosso aí e tal. E, poxa, muito bom estar aqui. Eu acabei esquecendo de dar de fazer o devido cumprimento, mas para a gente é um prazer aí. E a gente está em outros negócios envolvidos aí. Ele é uma pessoa que a gente também respeita muito. A gente agradece aí muito, o cara também é muito bom. E é isso. Inclusive, o Rafael é um cara que alia muito bem, né, isso, né, a tecnologia com o marketing, com os negócios. Queria saudar também aqui todos os advogados aqui presentes, né, alguns associados aqui também, startups, enfim, agradecer todo mundo aqui que participou e que acredita no trabalho da RV. Né? Então é isso, pessoal. Só tirar aqui que eu tinha esquecido. Um forte abraço a todos. Acompanhe a RV. Quem quiser aí, tira um printzinho, mostra que você está atualizado na LGPD e posta lá e comenta. Aliás, marca a gente, perfil da RV. REV Consult, @RevConsult. Maravilha. Tamo juntos. Tamo junto. Então vamos aqui fazer o interromper. Tchau, pessoal. Até a próxima.